Bom dia a todos. Hoje é um domingo especial para todas nós que estamos aqui presentes, para todas as mães que são mães no Brasil inteiro, né? É um dia muito especial. Portanto, vou pedir ao nosso irmão Salles para que ele possa, em meu nome e em nome de todas as mães do Brasil, do mundo inteiro, ele possa fazer a prece inicial. Bom dia. Bom dia. De todas as mães, mãe biológica ou não, que segundo Jesus de Nazaré, todas as mulheres são mães. E hoje nós oferecemos do fundo do nosso coração a todas vocês um cesto de flores. Nesse cesto encontra-se o mais puro amor. A sua essência é formada pelo amor de Maria Santíssima, que como a maior mãe que a terra conheceu, seguiu os passos do seu filho e de forma serena e de um amor incondicional ainda hoje o acompanha. E nós outros, agradecidos por esse maior exemplo de amor que a terra conheceu, parabenizamos a todas vocês e deixamos sobre vós a energia azul, harmonizadora e tranquilizadora do seu santo manto. Que esse amor, mamães, possa inundar todo o seu ser, possa inundar o seu lar, o seu local de trabalho e o seu caminho por onde for trilhar. Que neste momento de intenso amor e de intensa reflexão, mamães, possam perceber quanto amor que vocês carregam no seu seio é importante para você, para seus filhos, para o seu lar e para a humanidade. Por isso, recebam também as energias benfeitoras da sua santa oração, dizendo comigo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó doce Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. E assim seja, graças a Deus. Não julgue seu próximo, não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam, e o que pensamos ser um erro é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. Se você estiver na situação dele, talvez fizesse pior, e não gostaria que eu o julgasse mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. Quando ensinar, não seja arrogante. E não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões. E não despreze um bom conselho, só porque ele chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. E às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Graças a Deus.
Então vou passar o Evangelho para o nosso irmão ler. Não é coincidência. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Obrigado, Jesus. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse aspecto, sob esse ponto de vista especialmente, que vamos encará-la para lhes analisar as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano, que é a ingratidão dos filhos. Quando o Espírito deixa a terra, ele carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço ou para o mundo espiritual, se aperfeiçoando ou ficando estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever um canto da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões, e é então que tomam boas resoluções. Compreendem que para ir até Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias, ou seja, a lei do perdão. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Repito, não há caridade com ódios no coração e sem perdão. É uma regra. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram sobre a terra, mas, ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Honra sua família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por esses sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Ele está falando da reencarnação, que surge logo após esse arrependimento e essa decisão importante. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Vejam, é na família que ele renascerá, onde detestou e onde precisa fazer esse acerto. Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com seres que odiou é uma prova terrível, nós sabemos, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. E também se seus pais, principalmente sua mãe, não cumprir
com o seu dever materno. Assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. É mais uma vez onde nós repetimos que ninguém erra de endereço, segundo o nosso irmão Chico Xavier. Por aí se explica esses ódios, essas repulsas insensatas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito nessa existência, pode provocar essa antipatia. Para a compreender, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis o corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Não podemos falhar. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará um dia: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? O que fizestes do filho que te confiei, mãe? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmas, ou vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, e solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem o que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e que vós o deu. Uma intuição imperfeita do passado se revolta, e daí julgueis se um ou outro já muito odiou, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ou para expiar. Mas abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas se há muitas dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida presente, o começo da vossa expiação futura. A tarefa não é difícil, como podereis crer, que existe o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, o pode cumprir. E o Espiritismo veio facilitá-lo, em fazendo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Eu vou concluir por aqui, porque é muito longo, ainda tem 2 páginas. Vai tomar o tempo da minha palestra.
Mas o recado está dado, né? De que esses espíritos, quando renascem em um mesmo lar, têm um propósito maior, que é o acerto de contas entre filhos, pais e irmãos. Não duvideis disto. E nós precisamos, a cada momento de embate, a cada momento de dificuldade com esses novos seres que recebemos em nosso lar, amá-los, independente de seus comportamentos. A única saída capaz de salvar-nos é o amor. E é por essa razão que desde já falarei sobre a lei de amor. Vamos lá? Amadas e amados irmãos do ideal espírita cristão, o meu cordial bom dia mais uma vez. E eu quero iniciar oferecendo a todas as mamães uma flor, como símbolo de respeito e de admiração pela missão que vocês abraçaram. Que a Virgem Santíssima possa abraçar a todos. E em nome, como já iniciei, da nossa irmã Iraides, uma das coordenadoras desta casa, junto com o nosso irmão Eudes, eu parabenizo a todas, independentemente de grau de instrução, de cor, de idade, etc. E como nós estamos no mês mariano, é de praxe a gente associar a maior mãe que a terra já conheceu até então. Que mesmo diante dos sofismas, das perseguições e das ulcerações do seu filho amado até a cruz, não desistiu, não vacilou, não arriou e não julgou ninguém. Então, em nome desse amor que ela nos trouxe de uma forma tão bela, tão consciente, tão segura, nós iniciamos os trabalhos desta manhã. Porque, segundo Jesus, a lei de amor resume inteiramente, veja, a doutrina de Jesus. Veja, a lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E qual é a doutrina de Jesus? E ele prossegue, dizendo assim: no seu início o homem não tem senão sensações, mais avançado e instruído tem. No seu início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E os sentimentos são o prelúdio do amor que Jesus nos trouxe gratuitamente. E quando ele diz que no início o homem tem instintos, ele está falando da evolução espiritual pela qual nós já passamos. Porque nós desenvolvemos primeiro os instintos. Está lá no homem pré-histórico. Uma vez que o homem avança para o seu período erecto e sapiens, ele desenvolve esta segunda fase, que é de uma importância ímpar também para a nossa evolução.
E depois dessa fase que ele passa para o homem, sapiens, ele desenvolve os sentimentos. E que nada mais são do que essa fase atual que a humanidade vivencia, que é a fase do amor. Mas, aliás, dos 22 bilhões de espíritos que habitam a Terra no momento, e dos 8 bilhões encarnados, apenas 35% procuram vivenciar e pensar e vibrar no amor. E para que nós possamos romper essa barreira do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado, teremos que avançar nesse sentido. Que pelo menos 50% mais um da população mundial encarnada possa vibrar no amor. Mas Jesus não dorme e vem desde o início preparando esse planeta para assim o fazer. Porque os mundos também evoluem, meus irmãos. Quando Jesus, após o Big Bang, uniu forças energéticas e uniu matéria, formando o núcleo do nosso planeta, e depois agregando N materiais, formou o nosso planeta Terra. E desde então, como co-criador do planeta, tornou-se governador não apenas da Terra, mas da galáxia, que compõe bilhões de estrelas e até hoje conhecido por nós algo em torno de 9 planetas e centenas de asteroides e dezenas de luas. Mas depois da preparação, depois de todo um processo de resfriamento, de preparação do oxigênio, que se iniciou pelas algas e que ainda hoje a maior quantidade de oxigênio que a Terra recebe vem da biovida, da vida marinha, da microvida marinha, tal qual no início. Preparou também as grandes plantas para absorver o CO2 e logo liberar oxigênio. Também abriu os portões para que nós, espíritos devedores das leis divinas, que aliás estamos na Terra, mas não somos na Terra. Nós somos viajores, meus irmãos. Nós viemos de outros planetas. Mas os espíritos divinos, os espíritos crísticos do quilate de Jesus, permitiram que aqui nós viéssemos dar esse pontapé inicial, essa preparação para o nosso progresso moral e espiritual. Porque nós ainda somos espíritos bastante endurecidos, que ainda precisamos das provas e das expiações para nos regenerarmos. E é aqui aonde eu quero chegar nas mães, que carregam consigo esse amor divinal,
do seu ser espiritual, que carregam consigo a semente que povoou esse planeta em quantidades tão grandes de seres, para que e outros se entreajudem na evolução de todos. E como Jesus fez isso? Ele mandou os profetas a princípio, mandou Elias, que depois veio como João Batista, mandou os filósofos, mandou os cientistas, mandou os grandes pensadores que nós conhecemos, para que desse início a essa preparação para sermos o que somos hoje. E depois, após uma preparação de 1000 anos, reencarnou na Terra, para que nós, incrédulos e ignorantes, pudéssemos ver na forma humana, embora de forma fluídica, de que Ele realmente estava entre nós. Naquela época, para que o legado pudesse existir, precisaria de um corpo de 12 para que testemunhasse o seu feito. E assim ele fez. Escolheu 12 apóstolos para serem os seus semeadores futuros da doutrina que ele nos trouxe. Que de antemão a denominou de um Consolador prometido. Lá em João 14, 16, 17, eu me vou, mas mandarei um Consolador prometido, para que ele vos esclareça o que vos disse, ou o que vos digo, e vos ensinarão muitas outras coisas. Eu quero acrescentar que durante a sua preparação, que durou 1 milênio, ele foi a Sírios, e lá encontrou uma companheira de vidas evolutivas, que alto se denominava Sofia, e a convidou para também se preparar aqui no nosso orbe para recebê-lo. E ela prontamente, como um espírito de seu quilate, aceitou amorosamente e veio, e o aguardou ansiosamente por 6 gerações. Fato: durante as 6 gerações não falou um único palavrão, não invejou a ninguém, não maltratou a ninguém. Obviamente, o seu nível espiritual lhe proporcionou isto, claro. Mas assim precisava para que eu recebesse. E como naquela época, quando a moça completava uma certa idade, no seu primeiro ciclo menstrual, já poderia ser ofertada a um homem de importância. E José, que já era viúvo, por motivos que Deus conhece, e foi ofertada e ela aceitou. E Jesus foi, através dos Espíritos de alto grau, implantado no seio de Maria, logo após a união com José, ainda virgem.
E imaginem vocês, hoje, será que eu aceitaria essa situação? Antes mesmo de conhecer a minha esposa, já a vejo crescendo a barriga, desenvolvendo um filho, não fui eu que fiz. Mas tudo que Deus fez é bom, é justo e tem uma finalidade essencial. Após os diálogos com o anjo Gabriel e outros que a acompanhavam, ele se convenceu de que realmente estava guardando e protegendo o Filho de Deus. E assim, diante de todo o histórico que nós todos conhecemos, Jesus veio ao nosso orbe e marcou com isso uma série de fatos inesquecíveis e indescritíveis em termos de importância para nós, pobres humanos. Dividiu a história em duas, antes e depois. Concluiu a fase primitiva do nosso planeta e iniciou a fase de provas e expiações, a qual estamos vivenciando até hoje. E desde então também iniciou a preparação dessa terceira fase, que é a fase regenerativa. Porque assim como nós também temos fases evolutivas, enquanto espírito, os planetas também têm fases evolutivas. Logo que passarmos da fase regenerativa, passamos para mundos felizes, depois de mundos felizes, mundos divinais, aonde os espíritos divinos habitam. Mas vamos lá. O que é o amor? Será que alguém consegue definir verdadeiramente o significado do amor? Posso dar umas dicas, porque cada um sabe que o amor é inato, como a fé, o amor também é inato no homem. Nosso coração jaz centelhas de amor desde o nascimento. Cabe a nós desenvolvê-lo ao longo da nossa caminhada com o auxílio de vocês, mamães. O amor é o sentimento mais puro e mais nobre que Deus deixou sobre a terra. Assim como nós também somos a criação mais perfeita de Deus. E dentre essas criaturas mais perfeitas e mais importantes para o mundo, estão vocês, mamães. Sabem por quê? Porque nós conhecemos basicamente 4 tipos de amores. Qual é o primeiro e maior amor que o mundo tem? O amor divinal. E o segundo é o de mãe. Então vejam, vocês estão coladinhas ao amor divinal. Enquanto que nós, homens, somos o terceiro amor paternal. Mas fazemos jus à nossa missão aqui na Terra, não tenham dúvida disso. A presença materna, ela é essencial e indiscutível para o crescimento filial. Ok? Então vocês vejam a importância do ser feminino nesse orbe que Jesus, com um amor indescritível, nos entregou em nossas mãos.
E ainda disse em outro momento, agora me vem na mente, uma coisa muito sutil, mas de uma importância ímpar também para todos nós. Eu revelarei os segredos dos céus aos mais simples e aos mais humildes, e deixarei para os sábios e prudentes buscá-lo por conta própria, descobrir o que são mais aptos e que podem, como muitos já fizeram, usar esses conhecimentos para enganar aos seus irmãos, para trapacear, usando de fenômenos naturais que nós conhecemos muito bem, para impressionar e com isso ganhar fama e dinheiro. Mas ai daquele que assim o mastiga, ai daquele. São palavras de Jesus. O escândalo há de vir, mas por quem vier, porque haverá prantos e ranger de dentes no amanhã muito próximo. Então, meus irmãos, eu já fico preocupado com o tempo, porque realmente passa muito rápido. Hoje, como um dia especial, eu quero adentrar um assunto relacionado ao lar, aos nossos filhos de hoje. Nós estamos, meus irmãos, caminhando para uma fase extremamente preocupante, Júnior, para os nossos filhos pequenos. E quero adiantar de antemão de que a psicologia e a psiquiatria nos orienta a tomar cuidados importantes com relação às telinhas, especialmente aos celulares. E eu digo isso porque nós já testemunhamos muitas catástrofes, muitos eventos desagradáveis e prejudiciais nas escolas, principalmente, com filhos que os pais não tiveram controle sobre as telinhas, quer do celular, quer do computador. A orientação é que até os 3 anos o menino não tem acesso ao celular. E dos 3 aos 12, que se tiver de forma controlada e acompanhada minuto a minuto. Segundo uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos, comprovou que todos os jovens, vejam, 100% dos jovens de 5 a 10 anos, 100% dos pré-adolescentes já assistiram filmes pornôs. Todos os adolescentes já assistiram filmes pornôs. E aí nós ficamos nos perguntando qual foi a lição que foi dada a esses jovens, de forma distorcida. É por isso que hoje muitas situações estão fora do controle, porque os pais
não começaram a controlar no início. Muitas vezes, o filho está lá no quarto, mas ele não está em casa, ele está no mundo, navegando através das redes sociais, se ligando a outras pessoas que nós não sabemos se são bons ou se são maus. Veja, por exemplo, uma paciente que a doutora citou, uma paciente sua, a menina de 12 anos, uma boneca, a coisa mais linda, teve uma contrariedade na escola, não contou aos pais e se trancou no quarto. E certa vez entrou em uma rede social e um pedófilo, aquele que usa a imagem de crianças para ganhar dinheiro, principalmente no submundo da internet, que inclusive tem até premiação anual, e foi ganhando a confiança da garota. E era uma menina de um corpo lindo já aos 12 anos e uma face angelical. Ele a convenceu a fazer com o seu celular de última geração, um iPhone 12 na época, era o de última geração, a filmar se masturbando. E esta garota fez 3 gravações desse tipo, e ele fez uma montagem, e essa montagem circulou o mundo todo, e eles ganharam milhões em cima dessa garota, que teve a sua imagem distorcida, e ficou com um trauma para o resto da sua vida. Ou seja, ela desfacelou a família de uma forma muito dura. E aí a psicóloga, que é doutora em psiquiatria e em psicologia, disse que se os pais tivessem mais cuidado, isso não teria ocorrido. Não teria ocorrido. Eles teriam visto isso no celular dela, no computador, no que é que fosse, há mais tempo. Então, ela orienta que deve sim liberar o celular, mas por no máximo 2 horas por dia, para fim de pesquisa, para fim de auxílio na escola. Mas com joguinhos e com outras coisas, porque vejam só, a criança que joga aquele jogo que tem a metralhadora lá que vai matando um monte de gente, ele traz aquilo para a vida real, porque ela está em formação. O seu psique, os seus neurônios principais estão ainda em desenvolvimento. E essas fitas é que vão conduzir esse ser para o resto das suas vidas. Percebem? Eles vão achar que a violência é normal. Aqueles meninos que mataram os seus colegas nas escolas eram viciados nesses jogos. Todos eles, sem exceção. E ainda tinha conexão com outros, que também distorceram para o lado complexo. Ela citou também um caso de um garoto de 10 anos. Tem aquele jogo que joga 3, 4, ao mesmo tempo, que um liga para o outro liga para o outro, e assim vão jogando juntos. Eles estavam naquela empolgação, e de repente alguém fala lá: ei, eu estou livre, posso entrar no jogo? Eles sem olhar nem quem, diz: sim, pode. Aí entrou um, entrou outro. Deixa que esses 2 que entraram no seu jogo eram 2 traficantes. E foram formando um laço de amizade que mais adiante
Eles perguntaram ao garoto o que o pai fazia, aonde trabalhava, o que tinha, o que a mãe fazia, o que tinha, como era o endereço. E olha o risco que esse garoto colocou os seus pais nas mãos de traficantes. 10 aninhos apenas. Inocente, criado com muito amor, mas o inimigo usa de tudo para destruir as famílias. E quem tem que estar atento, vigilante, somos nós. Porque nas mãos dessas criaturas perversas, quase ninguém está isento. Tenhamos cuidado, meus filhos. Nós poderemos ser vítimas sem sequer imaginarmos o que está por trás. Então, vigiar e orar é a saída. Então, eu quero concluir, porque eu trouxe muitas outras coisas imprescindíveis para todos nós, mas o tempo não me permite. Já está sendo concluído. E eu quero que todos possamos nos concentrar e, através da prece de Cáritas, pedirmos por todas as mamães do nosso Brasil, por todos os papais, por todos os filhos, por todos os habitantes do nosso coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Vamos lá. Diz: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de conhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Obrigado ao nosso amigo Salles pelas suas palavras nesse domingo de manhã, e nós só temos que agradecer. E a prece final, eu vou deixar essa prece que ele leu nesse momento. Eu creio que não teve prece melhor, né?
Então agora vamos todos formar a fila para o passe final. Muito obrigada a todos.